constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraçar, me sonhar, conheces meu andar e gosta de ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora para acabar em meu coração. Tu és minha salvação, és minha salvação. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraçar, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora para acabar em meu coração. E tu eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora para acabar em meu coração. Tu és minha salvação, és minha salvação. Tu és a minha salvação, Jesus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora para acabar em meu coração. Tu és minha salvação. Na tua presença, Espírito Santo.
Graça e paz, que a graça e a paz seja na vida de cada um, em cada lar. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus venha falar conosco através dessa palavra. Amém? O Senhor é poderoso para abrir a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos entender o que Ele vai falar conosco agora. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença. E eu peço que a Tua graça, que a Tua paz seja manifestada, Senhor, meu Deus querido, em cada lar, em cada vida, em cada família, Pai. Que a Tua palavra, ela venha, Deus querido, fazer, Jesus querido, algo extraordinário, Pai, na mente e no coração de cada um. Em nome de Jesus eu peço a Ti, Pai querido, que Teus filhos sejam agraciados nessa noite com a Sua presença, Pai. E que toda potestade maligna caiam por terra, para a honra e glória do Teu nome eu te peço. Em nome de Jesus, ó Deus. Ó Senhor, o Senhor é o Deus que está bem presente quando nós clamamos. E eu clamo agora, Deus, a Ti, pedindo que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, e eu já te agradeço. Amém? Graça e paz, amados. Espero estar entrando aí no teu lar e você esteja gozando de plena saúde, de bênção e que a alegria do Senhor seja no teu coração. Amém? Hoje nós vamos estar meditando nas epístolas do apóstolo Pedro e vamos entender os propósitos dele, porque ele também exorta os irmãos a que estejam, por exemplo, vivendo diante do Senhor, para que eles possam crescer em entendimento e buscar primeiramente a sua salvação. Amém? Então nós vamos aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, amém? E vamos entender todos os propósitos de Deus sobre nossas vidas. Ele começa da seguinte maneira: deixando, pois, toda a malícia, todo engano e fingimento e invejas e toda a maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Amém? Olha, veja o que Pedro coloca aqui para nós com grande entendimento das situações, porque Pedro também estava na época da dispersão, ou seja, naquela época em que a igreja estava sendo perseguida, e ele estava preocupado com o estado de ânimo dos irmãos, amém? Assim como nós também agora estamos preocupados com o seu estado de ânimo, como é que você está diante de todas as situações. Então aqui a palavra diz assim, deixando pois toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas e toda a maledicência. Amados, vejam, quando uma pessoa entra em confinamento, ele fica alguns dias, ele passa tranquilamente. Mas quando ele entra num confinamento que ele está passando por vários dias, passando por as mesmas situações, ele entra, por exemplo, num estádio, num tédio, né? Diante de todas aquelas coisas, porque a rotina dele muda toda, a situação dele muda toda. Então, Pedro aqui estava falando, por exemplo, daqueles irmãos que estavam também escondidos, muitas vezes escondidos em cavernas, muitas vezes escondidos dentro de casas. Por quê? Porque a igreja estava sendo perseguida. Então eles não tinham a liberdade de estar na rua pregando o evangelho. Então eles iam muitas vezes de casa em casa, pregavam o evangelho aqui, outro ali. Só que todas estas coisas aconteciam com eles por conta do confinamento. O que era? A malícia, certo? Então o dito popular diz que a mente, sem estar trabalhando, ela é uma oficina do inimigo. Ou seja, você tem tempo para pensar, você tem tempo para maquinar coisas erradas,
você tem tempo, por exemplo, para falar coisas que não convém falar. Então aqui Pedro está dizendo para nós, ó irmãos, deixa toda a malícia, não fica enganando, com engano, achando que vai ser assim, ou que vai ser assado. Não, deixa Deus trabalhar na nossa vida, deixa Deus fazer as coisas acontecer na nossa vida, amém? E também não ande, amados, com fingimentos. O que seria isso, esses fingimentos? É você fingir algum afeto, fingir alguma situação com as pessoas. Não seja, vamos dizer assim, eu vejo, por exemplo, muitas pessoas, e até dei muita risada de um pastor que postou assim, tem muitos irmãos que dizem que está com tantas saudades da igreja, só que nunca iam na igreja. Então eu não sei que saudades é essa. Então eu até dei muita risada com isso, né? Porque eu acho assim, que não importa se o irmão está com saudades porque ele não foi, mas agora ele está sentindo falta, entendeu? Então, amém por isso, né? E é muito bom que ele sinta falta porque agora ele vai com maior frequência. Amém. Então ele tratou isso como um fingimento, mas na verdade, as coisas de Deus é assim, Deus toca no coração das pessoas, e as pessoas então começam a sentir desejo, começam a sentir necessidade de estar na presença de Deus. Amém. Amém? As invejas. Muitas vezes tem pessoas que começam a olhar para o quintal do vizinho. Eu estou vendo lá aquele vizinho fazendo uma coisa, que inveja que eu tenho dele. Amados, abandone isso, isso não provém de Deus, isso não é do céu. Amém? E toda a maledicência. Então, muitas vezes, você agora tem tempo para descobrir os erros dos irmãos, para descobrir uma situação que o irmão disse, ou que aquele outro disse. Então, amados, deixe toda a maledicência, ou seja, para de falar mal de quem quer que seja. Amém? Comece a ver as qualidades das pessoas, porque isso é desejo de Deus. Você olhar para as pessoas e verem que elas têm qualidades, não é só Amém. Coisas ruins, não. Amém? E desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Quando Pedro fala aqui sobre desejar um leite espiritual, na verdade, por exemplo, eu quero que você se lembre de como você era quando aceitou Jesus. Então, quando você aceitou Jesus, você nasce de novo. E quando você nasce de novo, você é desejoso pelas coisas de Deus. E como que é isso? Você chega na igreja, você não vê defeito nenhum na igreja, você vê tudo maravilha, você vê tudo bênção. Olha que igreja maravilhosa, que coisa maravilhosa, que irmãos maravilhosos, que irmãos amados. Olha, me abraçaram, olha, me beijaram, olha, foi muito bem recebido. Passados os tempos, quando você começa a crescer, você já começa a olhar e já vê alguns defeitos. Então, Deus pede para você, Pedro fala com você, para que você continue sendo esse menino recém-nascido, buscando o quê? O puro leite espiritual, para que você possa crescer, não para a condenação, mas para a salvação da tua vida. Amém? Amém. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Então, o que Pedro está dizendo? Olha para Jesus e veja se Jesus é bom. Ele é bom? Ele é maravilhoso? Ele satisfaz, por exemplo, todos os teus desejos, todos os teus anseios? Então só olha para Ele. Amém? Então aquele irmão que muda às vezes o comportamento, aquela irmã que muda às vezes o comportamento, por que muda? Porque nós somos muito dia. Por exemplo, assim, hoje eu não estou muito bem, então às vezes eu descarrego em cima de alguém aquilo que eu estou rancoroso, aquilo que eu estou magoado. Então, mas só que Deus, Ele não tem sombra de variação. Ou seja, Deus não muda. Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Ou seja, Ele é o mesmo eternamente. Tá certo?
Então nós temos que pensar nisso. O homem, ele muda, Deus não muda. Amém? E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Veja bem, nós podemos ser rejeitados, assim como Cristo também, como pedra rejeitada, foi rejeitado pelos homens. Mas ele foi estabelecido como pedra da igreja. Amém? Pedra fundamental. E chegando-vos a ele, pedra viva, ou seja, nós também temos que chegar a ele como uma pedra viva, ou seja, nós temos que estar vivo na presença de Deus, fazendo o querer do Senhor. Amém? Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, nós vamos oferecer o nosso corpo, nós vamos oferecer a nossa vida, para que sejamos uma pedra aonde Deus pode fundamentar a sua igreja. Amém? Como que é isso? Fundamentar a igreja em nossas vidas. Nós dando o nosso testemunho de crente, nós dando o testemunho de que somos salvos no Senhor Jesus, e então nós vamos trabalhar para esse fundamento, para que Deus possa ser cada dia mais glorificado. Amém? Por isso, na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crê não será envergonhado. Amém, amados? Então, aonde nós estamos pondo o nosso fundamento? Aonde nós estamos pondo a nossa fé? Em quem nós estamos crendo? Em quem nós estamos fazendo a vontade do Senhor? Nós estamos, por exemplo, nos fundamentando. Olha, fulano me disse tal coisa. Ciclano me disse tal coisa. Não, nós temos que nos fundamentar na presença de Deus. Amém? Fazer o que é próprio daquele que serve ao Senhor. Então, se nós temos, por exemplo, por fundamento o Senhor Jesus, Ele foi eleito por Deus para ser o nosso fundamento. Nós estarmos firmados em Cristo. Amém, amém, amados? Assim para vós, os que credes, e a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal da esquina. Ou seja, quando Pedro diz isso, ele diz com o seguinte propósito: aqueles que se fundamentam em Cristo, se fundamentam para a salvação. Aqueles que não têm a Cristo como fundamento de fé, eles vão se perdendo. Ou seja, então eles vão acabar tropeçando nesta pedra. Ou seja, aquele que não tem a Cristo como fundamento, ele se perde pelo longo da vida, ele não tem em quem se firmar, ele não tem no que se firmar, então ele fica se firmando em coisas que não vai edificá-lo, coisas que não vai trazer para ele uma viva esperança. Então a esperança dele é uma esperança passageira. Então vamos colocar assim para que você possa entender. Quem não tem a Cristo como fundamento, ele se apega a uma loteria. Eu vou ganhar essa loteria, eu vou ser premiado aqui, Então a esperança dele está, por exemplo, em uma coisa que não deve ser firmada. Por quê? Porque aquilo é uma hipótese. Então, quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas se fundamentam, fazem filas para fazer uma aposta em determinada coisa, e só que nem sempre eles ganham, e nem sempre, por exemplo, às vezes tem pessoas que ninguém ganhou.
Então, nós vemos os noticiários dizendo isso. Então, a esperança deles está ali, naquele momento, até o sorteio daquilo. Só que nós, que temos a pedra fundamental, que é Cristo Jesus, nós estamos firmados nele. E a nossa esperança é firme e forte, porque nós cremos nele. Amém, e nós temos, por exemplo, o nosso fundamento nele e sabemos que ele é carregador de bênção para todos aqueles que o buscam. Amém? Então, ela é a nossa esperança viva. Glória a Deus. E como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus maravilhoso. Ou seja, amados, você recebeu um chamado de Deus para brilhar, para ser diferente, para fazer a diferença nessa terra. E quando você tem esse chamado, olha, preste atenção. Faça a diferença na tua casa, faça a diferença em qualquer lugar que você esteja. Você é eleito para ser diferente. Você precisa mostrar que o seu fundamento, que os seus fundamentos, que a sua fé está em Cristo Jesus. Então você vai encontrar pessoas de duplos ânimos. Pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão murmurantes, pessoas que estão descontentes com situações. E aí que você entra mostrando a luz que há em você, que é a luz de Cristo. Amém? Trazendo aquela pessoa ao ânimo verdadeiro que é em Cristo Jesus, trazer aquela pessoa para conhecer a verdade que está na palavra de Deus. E aí você vai ser o quê? Uma luz no fundo do túnel para aquela pessoa. Aquela pessoa que está desesperada, aquela pessoa que não tem mais no que se agarrar, você vai ser então um ponto de apoio para aquela pessoa encontrar a rocha verdadeira que é Cristo Jesus. Amém? Amém. Versículo 10 diz assim: vós que outrora nem erais povo, agora sois de Deus. Vós que nem tinhas alcançado misericórdia, e agora já tens alcançado. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas obras, as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha que coisa tremenda. Então, Pedro aqui está nos ensinando que nós aqui nessa terra, nós somos peregrinos e forasteiros. Ou seja, estamos aqui de passagem. Mas que você se abstenha das concupiscências da carne. Porque a carne combate com o espírito. Amém? E há uma guerra entre carne e espírito constante. Tá certo? E nós precisamos entender esse processo. Porque a carne, ela quer fazer os desejos da carne. Mas o espírito quer fazer os desejos do espírito. Então, muitas vezes o teu espírito está dizendo assim, vai orar, vai buscar, vai clamar ao Senhor. Mas a carne fala, não vou deixar isso não. Eu vou tirar satisfação, eu vou entrar em contenda, eu vou entrar em peleja. Então, nós precisamos aprender o que é carne e o que é espírito. Amém? E aí nós combatemos a carne. Por quê? Porque nós, pelo nosso procedimento, é que vamos mostrar para aqueles que ainda que falem mal de nós, vão entender que nós temos um Espírito de Deus, um Espírito de paz, um Espírito de servidão a Deus. Tá bem? Então veja bem, aqui no versículo 13, nós vemos agora trazer uma outra situação que
Pedro coloca muito bem para nós. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados para castigos dos malfeitores e para louvor dos que fazem bem. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Glória a Deus. Veja, muitos dizem assim, por que o pastor não faz o culto ao vivo? Tem igrejas que estão fazendo culto ao vivo, fazendo culto presencial. Eu quero dizer para você que nós devemos estar sujeitos às autoridades. Para quê? Para que o Senhor seja glorificado. Então, a partir do momento que for liberado o presencial, em algumas cidades, por exemplo, do país, foram liberados o presencial da igreja, permitindo, por exemplo, 25% da capacidade. Outros foram permitidos, mas isto aqui em São Paulo ainda não foi permitido, tá certo? Então, mas tem a igreja tal que está fazendo. Cada um faz as coisas conforme os seus entendimentos. Aqui eu quero acompanhar com você a palavra do Senhor que diz assim: sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor, quer rei como soberano, quer governadores como por eles enviados para castigos dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus. Então, como servo de Deus, eu obedeço às autoridades constituídas, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Amém? Então, quando vier uma determinação, então nós vamos estar com total liberdade para então fazermos os nossos cultos presenciais novamente. E olha que eu anseio muito por essa data. Amém? Já estou até sonhando com isso. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus, porque isto é agradável quem alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristeza, padecendo injustamente. Ou seja, seja obediente, não só aos reis, ao governador, aos prefeitos, a todas as autoridades constituídas, mas também aquelas autoridades que foram constituídas especificamente sobre tua vida. Amém? Vamos supor, você tem um patrão, você tem um senhor que você serve a ele no teu trabalho. Então você precisa aprender a obedecer com temor a Deus. Então, temendo a Deus, você vai estar sujeito a esta autoridade. Amém? Por quê? Porque isso é agradável ao Senhor. Deus se agrada do servo obediente. Amém? Porque antes de nós nos colocarmos como servos do Senhor, nós precisamos primeiro passar pela provação desse mundo, mostrando que nós somos servos daqueles que têm autoridade sobre nossa vida. Amém? Amém. Versículo 20 diz assim: porque que glória é essa, se quando cometeis pecado e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência? Mas se quando fazeis o bem e sois afligidos e sofreis com paciência, isto é agradável a Deus. Ou seja, quando você sofre um dano porque você fez a coisa errada, amém? Você sofre porque precisou sofrer aquele dano. Agora, quando você sofre um dano sendo inocente naquilo,
Deus é justiça e Ele se agrada do modo com que você se comportou diante daquela injustiça, porque Ele será justiça na tua vida. Amém? Então, se você quiser entender mais profundamente isso, leia o Salmo 37, que você vai ver a bênção que é esse salmo e o que Deus fala a respeito da sua justiça. Versículo 21 diz assim: porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Olha que coisa maravilhosa. Nós fomos chamados para servir a Deus. Amém? Em qualquer situação, em qualquer momento. Não importa, por exemplo, o que você está passando, se é um momento difícil, se é um momento fácil, se você está em tristeza, se você está em alegria. É como Paulo disse: olha, já sei padecer, já sei passar por todas as situações. Eu sei ter aflição, eu sei ter alegria, eu sei ter falta das coisas, eu sei ter abundância. Eu estou experimentado em tudo. Então você já imaginou, por exemplo, que todas essas situações estão te experimentando? Como que você se comporta diante de tal situação? Como que você se comporta diante desta outra situação? Então Deus, Ele vai te provando e vai mostrando para você as tuas deficiências e onde você precisa melhorar. Amém? Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém? Então olha que coisa tremenda, amados. Ele padecendo na cruz do Calvário, ele sofreu bofetadas, ele sofreu injúrias, levaram pessoas que mentiram dizendo que ele fazia coisas que ele não fazia. E se você se lembra, muitas vezes Pilatos diz: você não diz nada? Você não fala nada? E ele ficava quieto. Batiam no rosto dele e ficava quieto. Agora, imagina isso. Por que ele fazia isso? Isso trouxe um espanto extraordinário a Pilatos, porque normalmente as pessoas chegavam na presença dele gritando: eu sou inocente, eu sou isso, eu sou aquilo, estão me colocando aqui injustamente. E ele não, ele foi quieto. Como ovelha muda, foi ao matadouro. Então, ele mostrou para nós como reagir diante das injustiças. Ah, mas se eu não falar nada, ninguém vai... Não, a justiça, ela vem do Senhor. Amém? A justiça é de Deus. Você está entendendo isso? Então, olha, as pessoas vão ver em você e vão falar: não vejo pecado nesse homem. Como muitos lá falaram: não vejo pecado nesse homem, né? Como Nicodemos e outros, por exemplo, José de Arimateia, eles viam, por exemplo, que não tinha pecado em Jesus, que ele não merecia a morte, e que havia sim uma inveja, que havia sim um ciúmes, entendeu? Mas o que acontece? Precisava se cumprir a Escritura. Ele não poderia ser liberto, porque senão a Escritura não seria cumprida. Amém? Aqui nós estamos falando agora de nós, que nós precisamos aprender a, na nossa boca, não ter também enganos, não ter palavras torpes, não ter injúrias, não ter, por exemplo, ameaças. Por exemplo, muitas vezes uma pessoa faz alguma coisa com a gente e você fala: você vai ver, olha, você vai ter volta. Isso não pode haver na boca do crente. Amém? Por quê? Porque eu tenho que crer e eu tenho que entender que a justiça é de Deus. Amém? O Senhor é quem vai fazer justiça em todas as nossas situações.
Amém, amados? Eu não sei se você está sofrendo injúrias, difamação, se você está sofrendo injustamente, mas eu quero dizer para você que tudo que estiver em oculto será pregado sobre os telhados. Amém? Então Deus vai trazer à existência todas as coisas para que mostre para todas as pessoas a tua justiça e aquilo que Deus preparou para você. Amém. Amém, amados? Quando Cristo leva todos os nossos pecados sobre a cruz do madeiro, Ele levou para que nós fôssemos limpos de pecado e para que não pecássemos mais. Ou seja, para que nós tivéssemos uma nova vida em Cristo. Amém? Então, agora nós vamos viver de uma maneira totalmente diferenciada agora em Cristo, sabendo que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém, amados? Então, deixa todas as coisas. Quando nós éramos do mundo, nós agíamos de uma maneira. Por quê? Porque nós éramos como ovelhas desgarradas. Nós não tínhamos voltado ao Senhor, não sabíamos quem era o Senhor, então nós agíamos conforme o nosso entendimento, conforme a nossa vontade, conforme a nossa ira, é que nós agíamos. Amém? Mas hoje nós já temos o quê? A justiça de Deus a nosso favor, nós já temos a mente de Cristo, nós temos o cheiro suave do Senhor. Para quê? Para que nós possamos mostrar que algo de novo aconteceu em nossas vidas. Amém. Você é uma nova criatura. Amém, graças Você a Deus. é uma nova pessoa em Cristo Glória a Jesus. Deus. Amém, Jesus. Se você comece a mostrar, não em palavras, mas em atitudes. Verdade, Pai. Não para que as pessoas vejam, mas porque você mesmo é assim, deste jeito que você está mostrando. Amém? Amém. E aí Deus será o quê? Glorificado através das tuas atitudes. Então Pedro vem trazer para nós, olha, você agora é uma pedra viva dentro da tua casa, dentro do lugar que você está frequentando. Se você está saindo para o trabalho, você é pedra viva no transporte, no caminho. O que é que mandam fazer? Olha, tem que usar máscara? Usa máscara. Olha, tem que fazer tal coisa? Faça. Obedeça. Amém? Obedeça. Aquele que obedece não padece. Amém, amados? Então, olha, eu quero desejar para você uma semana maravilhosa em Cristo Jesus e que Deus possa trazer à sua vida todas as bênçãos que Ele tem preparado para você. Amém? Amém. Deus te abençoe. Um beijo no seu Glória coração. a Deus. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Nós precisamos agradecer a cada dia a Deus, né? E eu agradeço a Deus por essa palavra linda que Ele falou no meu coração e com certeza falou no seu também. E agora eu convido a você a ser gratos mesmo a Deus e selar essa palavra como uma oferta viva no altar. Amém, amados? E a palavra de Deus, em 1 Lucas 37, em 1 Lucas, no versículo 37, diz assim: porque para Deus não há impossível. Realmente, amados, não há nada impossível para Deus. Amém? E depois no 45 fala assim: aquela que creu que se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. O que foi que Deus prometeu para você? Então aqui está dizendo que Maria, ela creu em tudo que Jesus falou, tudo que Deus falou que ia acontecer. E hoje, eu pergunto para você, o que Deus falou que vai acontecer para você? Para mim, Deus falou que não ia faltar nada, que Ele nunca ia me deixar só, entende? Ele falou que estaria comigo em todos os momentos, né? Deus, Ele falou que eu ia viver o melhor dessa terra, que não ia faltar coisas pequenas e nem coisas grandes. Então, essa é a minha confiança no Senhor. E assim eu tenho vivido, não tem faltado nada, porque Deus está cumprindo o que Ele falou, mas porque eu creio
que Ele falou isso e que há de se cumprir. Então você precisa crer, ainda que você não esteja vendo. Creia que Deus não vai deixar de faltar nada. É promessa dele, o melhor dessa terra é para mim, o melhor dessa terra é para você. Amém? Aí você vai fazer novamente, levar a casa do tesouro para que não falte na sua casa. Amém, amados? Então eu convido a você a ofertar nessa hora, a dizimar, primiciar e saber que Deus está bem presente quando você clama e quando você crê que Ele verdadeiramente é na sua vida e é com você e que não vai te deixar jamais. Amém? Não importa a circunstância, importante é o que Deus falou. Então que você possa crer, assim como Maria creu e aconteceu tudo como Deus falou na vida dela, assim é na minha vida e é na sua vida. Você só precisa crer. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém? Então feche teus olhos e vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento lindo que Ele nos concedeu, por essa palavra, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos numa só fé e num só amor. Não importa se seja cada um no seu lar, mas o importante é que nós estamos num propósito só, que é ouvir a palavra, guardar a palavra, obedecer a palavra e praticar a palavra de Deus. Amém? Que nós possamos a cada dia confiar que a nossa oferta, o nosso voto, o nosso dízimo, a nossa primícia, ela vai fazer algo diferenciado em nossas vidas. Amém? Então coloca aí, amados, o que você separou de melhor para o Senhor. E nós vamos estar orando. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por esse momento, e eu te agradeço por esse dízimo, por essa oferta, por esse voto, por essa primícia que está sendo entregue na tua casa, que estão sendo entregue no teu altar, ó Pai. Eu peço que o Senhor venha trazer a multiplicação. Eu peço que o Senhor venha abrir as janelas do céu e derramar a bênção tal sobre cada lar, sobre cada família, Pai. Eu creio, Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou te pedindo nessa hora. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém, amados? Vamos então fazer uma oração para todas as mães. Hoje, o Dia das Mães são todos os dias, né? Mas só que hoje o mundo comemora, então eu não posso deixar passar em branco para você, que mesmo sem ter abraçado teu filho hoje, mas você não abraçou presente, mas com certeza você abraçou ele no virtual. Amém? Então, é tudo para o nosso bem. Então, como o pastor acabou de ministrar, nós precisamos obedecer. Então, claro que eu gostaria de ir lá abraçar minha mãe, mas eu tenho certeza que Deus vai nos dar essa oportunidade. Amém? Então, primeiro eu quero dar um abraço, um beijo na minha mãe, dizer que ela é a mãe, a minha mãe, a mãe que Deus escolheu para ser a minha mãe. Então, meu Deus, tem tantas coisas boas, a gente vem passando um monte de coisa aqui. E eu digo para vocês, eu sou muito mimada pela minha mãe. Desde quando eu me conheço como gente, a minha mãe tem um carinho especial por mim. Problema dos meus outros irmãos. Mas Deus me faz entender. E sempre eu senti muito paparicada pela minha mãe. Amém? E sou até hoje. Amém, amados? Então eu quero orar por ela e orar por todas as mães que estão ligadas em nós agora, que estão nos vendo aqui, amém? Então, queridas, que vocês sejam mais que vencedoras a cada dia e que o Senhor conceda o desejo do seu coração, porque eu sei que teu coração está cheio e está muito desejoso por muitas coisas e todas elas é possível se você crer, amém? Senhor, eu quero pedir para o pastor orar comigo, amém? Bem. Então ora, amor, por nós. Você que tem desejo de abraçar sua mãe, faz uma ligação para ela.
fala com ela por videoconferência, certo? Faz aí uma ligação, vê o rostinho dela aí, Glória. né? E dá um beijo nela aí, virtual aí, amém? Vamos orar então. Ó Deus, eu te peço, Senhor amado, que abençoe, ó Pai, todas as mães Deus, que estão agora neste lar, ouvindo esta palavra. Senhor amado, abençoa, Senhor Jesus, aquelas que estão perto, aquelas que estão distantes, seja onde estiverem, Senhor amado, que as tuas mãos, ó Pai, que alcança todas as pessoas, Amém. Possam alcançá-las, trazer saúde, trazer paz, trazer alegria, Senhor. Que este dia, Jesus querido, seja um dia de bênção na vida de cada uma delas. Opera, Senhor Jesus, poderosamente, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado sempre. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe, amados. Uma semana cheia de bênção. Amém? Que a graça, que a paz, aquela que excede todo entendimento, seja sobre a sua vida. Que você possa ter uma noite abençoada. Que você possa ter uma semana abençoada. Amém? E que as mais ricas bênçãos sejam sobre você, sobre a tua casa e sobre a sua família. Amém, amados? Um beijo no seu coração. Logo estaremos juntos para estarmos nos abraçando, estarmos naquela comunhão gostosa, repartindo o pão e comendo do pão todos juntos. Amém? Fiquem na paz.